Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E a lição de hoje é a lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos. A lição de hoje é a lição número 10. É a lição Os Últimos Dias. Antes de eu falar desse assunto, dessa lição maravilhosa, eu vou pedir a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative as notificações do sininho para receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo, o meu canal para todas as pessoas que vocês puderem, para o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar para divulgar o meu canal no YouTube, para ser divulgado, para que as pessoas recebem o meu vídeo, né, para o meu conteúdo, das minhas pregações. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Essas 24 horas do seu dia, Senhor, para te adorar, te glorificar e te bendizer, Senhor. E o assunto de hoje, Senhor, é os últimos dias. Vamos falar sobre essa lição que fala do seu amor, meu Pai, dos seus ensinamentos, de todos os percursos que o Senhor fez aqui na terra. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje trazer para o povo todas as suas palavras que foram ditas na Bíblia, todos os ensinamentos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar na lição de sábado. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso está em Marcos capítulo 13, versos 26 a 27. A lição desta semana começa com uma breve história de Marcos 12, em que Jesus fez uma declaração profunda sobre a ação de uma viúva. A parte principal da lição, no entanto, trata-se de Marcos 13, uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Esse capítulo, juntamente com Mateus 24 e Lucas 21, fala sobre a queda de Jerusalém e eventos que se desenrolariam até o fim do mundo. Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que a fez, nesse caso Jesus, até o tempo do fim, concluindo que a segunda vinda de Cristo é esse padrão que segue o que é conhecido como interpretação historicista das profecias a respeito do fim. Isso está em oposição às tentativas de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente no passado ou no futuro. Como muitos ensinos de Jesus registrados em Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta a uma pergunta ou mal entendido por parte de seus discípulos, que deu a Jesus a oportunidade de ensinar verdades essenciais para a vida e a experiência cristã. Jesus não apenas predisse o futuro, mas também instruiu os seus discípulos, tanto daquela época quanto a de hoje, a se prepararem para as provações que virão. Quer dizer, o que Jesus disse aos seus discípulos e diz a todos nós nos dias de hoje, para se acalentar as profecias. Venho batendo, venho insistindo aqui no meu canal, tanto nos vídeos da Escola Sabatina, tantos no vídeo do Desvendando o Apocalipse, que eu pego no pé do povo, de estudar as profecias, de saberem o que acontecerá no futuro, de se prepararem para os acontecimentos. Não é que a gente está sendo chato, lunático, você está doido. Não. É se preparar para as coisas que virão, da grande tribulação, como nunca houve, que será terrível demais. Então, por isso, o que Jesus disse aqui, para que todos nós se preparem. A lição de domingo, 2 moedinhas na caixa de ofertas. A pergunta número 1, quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso?
O templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade, e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje. Algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo e do monte do templo começaram no reinado de Herodes o Grande por volta de 20 a.C., mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Muitos levaram grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no pátio das mulheres próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva que se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso era equivalente a 1,32 de um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles tinham muito, ela deu todo o seu sustento, que tornou extravagante a sua dávida, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás. E Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo os que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Por outro lado, reter dízimos ou oferta quando os líderes cometem equívocos significa que estamos vinculando a doação a ações deles. Em vez de entregarem agradecimento a Deus, por mais tentador que seja fazer isto, está errado. A pergunta no rodapé: qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor? A importância é séria. A importância de que você está não doando porque você tem que doar, mas pelo seu coração, por sua vontade, de agradar a Deus, de dar uma oferta para o Senhor, ela vai do seu coração. Sendo assim, é válido a sua oferta, mas dar por dar, a oferta ali, não será válido. A lição de segunda-feira: não ficará pedra sobre pedra. A pergunta número 2: como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo? E qual é a relevância da resposta que Jesus lhes deu? Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Joséfo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, localizado no lado sul do complexo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens de mãos dadas para envolvê-lo. Antiguidades 15.11.5. Esse é o nome do livro de Flávio Joséfo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo. Quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos devem ter passado pela mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza: eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam por essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Mas escutem as minhas palavras. Virá o dia que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 2.
Quem escreveu isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações. Página 503. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus. Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que todas estas coisas aconteceria e qual seria o sinal quando estivessem para acontecer. Isso está em Marcos capítulo 13, verso 4. Em Marcos capítulo 13, versos 5 a 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no ministério deles de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados e alguns seriam mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar a hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. A conclusão dessas palavras indutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer turbulências e provações. Eles devem ficar vigilantes porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades. A queda de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, foi no ano 70 depois de Cristo. Jesus predisse isso no ano 31, mas aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A pergunta no rodapé é: você foi provado por seguir a Jesus? Se não foi provado, será o que o segue realmente? Quer dizer, se você segue a Jesus, você recebeu uma prova? Igual disse no vídeo, no vídeo passado, retrasado, que eu fui provado várias vezes. Siga o meu Jesus. E você? Foi provado? Você segue a Jesus? E se não for provado, se você segue a Jesus, um dia você será provado. Mas não se preocupe. Se você segue a Jesus, isso é mais importante. A lição de terça-feira: o abominável da desolação. A pergunta número 3. Que indício Jesus deu o que é o abominável da desolação? Em Marcos capítulo 13, verso 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender. Com essas palavras, ele estava apontando aos discípulos no livro de Daniel. Essa expressão ocorre em Daniel capítulo 9, verso 27, capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 11, com paralelo em Daniel capítulo 8, verso 13. Jesus fala da queda de Jerusalém, mas também ele fala da desolação, com a abominável da desolação que acontecerá, quando for o decreto dominical. Ele fala do passado, que era presente na época de Jesus, era o futuro, estava prestes a acontecer no ano 31 a 70, e está falando agora do futuro, quando for implantado o decreto dominical, o abominável da desolação. A pergunta número 4. Quem é ungido e quem é o príncipe que há de vir? A palavra ungido em Daniel capítulo 9, verso 26 é traduzida no hebraico Mashiach, de onde vem o termo Messias. Em um estudo atento de Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, fica claro que esse ungido é Jesus Cristo em sua primeira vinda. Mas quem é o príncipe que há de vir, que trairia desolação a Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. Assim parece lógico que ele seja o príncipe que há de vir. Mencionado em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. As duas pessoas estão ligadas porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. E o que é esse abominável da desolação que Jesus falou referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que esse termo se refere à profanação do templo feita pelo rei Antíoco Epifânio no segundo século a.C. Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. É uma falsa afirmação isso. A palavra está dizendo aqui. É uma falsa afirmação. Se alguém falar para vocês que é Antíoco, que era o chifre pequeno, não acreditem. O chifre pequeno é o Papa, da Igreja Católica Apostólica Romana.
Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Jesus descreveu o abominável da desolação como algo que ocorreria depois de sua morte. Por isso, não poderia se tratar de algo que acontecerá 2 séculos antes de seu ministério terreno. Tito viveu 2 séculos antes de Cristo, quer dizer, ela não tem o porquê ser o chifre pequeno, que era o abominável da desolação. Ele viveu antes de Cristo. Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60 depois de Cristo. Foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade que eles fizeram. A pergunta do rodapé: assim como Cristo predisse, Jerusalém foi destruída. Com essas inúmeras outras predições bíblicas, como podemos aprender e confiar em Jesus e nas Escrituras? Crendo nas palavras, crendo em Jesus e crendo em suas palavras, estudando a sua palavra. O confiar é isso. Quero estudar as profecias, igual disse no começo do vídeo. Temos que saber o que acontecerá no futuro, por isso que temos que estudar a profecia. A lição de quarta-feira, a grande tribulação. A pergunta número 5, a que esse verso se refere? Marcos capítulo 13 a 14, com sua predição sobre o abominável da desolação. É uma espécie de ponto de apoio em torno do qual gira o capítulo. O capítulo de Marcos, capítulo 13, verso 19. Também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação que não teria igual desde a criação do mundo. Seria uma perseguição maior e mais extensa do que ocorreu na queda de Jerusalém. O tempo verbal de Marcos 13 e 19 também muda para o futuro, apontando para eventos ainda mais distantes da época de Jesus. Assim como Marcos 13 e 14 nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13, 19 e 23, remete às profecias de Daniel 7 e 8, e que predizem o que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25, esse período profético de 1260 dias simbólicos equivale a 1260 anos literais. Números 14 e 34, Ezequiel 4:6. Ele se estendeu de 538 até 1798, ano que Napoleão enviou seu general para levar o Papa cativo. Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com seu sistema de governo eclesiástico. O general que fez essa missão para Napoleão foi o general Berthier, no ano 1798, porque o Papa, que era regia, que ele tirava, que eram os poderes dos reis. Ele colocava, que era o rei no seu lugar, no posto, e se o rei não concordasse com sua lei, ele tirava do poder, ou castigava, igual aconteceu com o rei da Inglaterra, que quando o rei da Alemanha, quando o rei da Alemanha não concordou com sua lei, com a sua regra, e ele se arrependeu e foi pedir desculpa ao Papa. O Papa deixou ele 3 dias para fora do Vaticano, num frio de rachar. Ele deixou o rei da Alemanha 3 dias lá fora, ele e a sua mulher. Depois de 3 dias recebeu o rei da Alemanha, que era para receber o perdão. Quer dizer, o poder do Papa era satânico. Ele tem gente que defende o Papa. Dói meu coração de ver gente seguindo este poder demoníaco. A pergunta número 6. O que aconteceu no passado acontecerá agora no futuro. Só que ali aconteceu 1260 anos. O que acontecerá agora no futuro? 1260 dias literais. 3 anos e meio, ou que você preferir, 42 vezes. Está em Apocalipse 13. A pergunta número 6. Que esperança Deus oferece no tempo da perseguição e que advertência ele dá enquanto esse período chega ao fim?
Marcos 13:20 diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a reforma protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram às reformas espirituais. Mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como vemos em Apocalipse 13. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes que ele voltasse. Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Pergunta no rodapé: quando Jesus advertiu sobre falsos cristos? A igreja mal havia começado, mas sua previsão surpreendente tem se cumprido. Isso aumenta sua confiança na Bíblia? Com certeza. O que Jesus prediu, falou, temos que acreditar e temos que levar adiante. Temos que se preparar para o tempo final. A lição de quinta-feira: a vinda do Filho do Homem. A sétima pergunta: que grande evento é descrito nesta passagem? O evento será a volta de Jesus, antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo descreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, ao dizer que os que dormiam em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com os vivos para encontrar Jesus nos ares. Ele falou sobre a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, que ocorrerá na volta de Cristo. Pedro também descreveu esse grande dia em 2 Pedro capítulo 3, versos 13 a 13, explicando que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas deseja que todos se arrependam. O Apocalipse contém descrições vividas do retorno de Cristo. Apocalipse 1, 7, capítulo 6, versos 12 a 17, capítulo 14, versos 14 a 20 e capítulo 19, versos 11 a 21. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando ele vier. Não será secreto, povo de Deus. Todos os verão. Todos os olhos o verão. Todo mundo vai ver a volta de Jesus. No entanto, o que Jesus quer dizer com esta geração? E aquele dia, essas palavras trazem preocupação em muitas pessoas, porque, obviamente, a geração a quem Jesus se dirigiu já morreu há muito tempo. Várias respostas foram propostas. A palavra geração poderia se referir a palavra geração poderia se referir a um grupo étnico. Nesse caso, os judeus. Isso significaria que os judeus não desapareceriam antes da volta de Cristo? 2. A geração das pessoas que viessem todos os sinais se cumprindo não morreria antes da volta de Cristo? Uma proposta mais simples é: 3. Jesus ligou a palavra isto é a esta geração e a palavra aquele dia. E as palavras isto, essas coisas semelhantes em grego autos, aute e touto ocorrem principalmente nos versos 1 a 13 de Marcos 13, 4 a 8, que descrevem os eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Por outro lado, a palavra aquele, em grego eknios, concretiza a última parte do capítulo, que descreve a volta de Jesus. Assim, esta geração provavelmente se referia à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descreve. Contudo, se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais distante do primeiro século. Consequentemente, usa a palavra aquele dia para se referir a eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Vamos lá para a lição de sexta-feira agora, o estudo adicional. Estão ocorrendo as coisas perturbadoras. Está acontecendo coisas perturbadoras. As pessoas estão assustadas, como uma espécie de rastreamento interno dos acontecimentos, como usar esses fatos para apontar às pessoas a esperança que temos em Jesus e a promessa de sua vinda. Como não sabemos o tempo exato de sua vinda, somos advertidos a vigiar. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam de forma ociosa. A expectativa pela vinda de Cristo deve levar as pessoas a temer ao Senhor, bem como seus juízos contra a transgressão. Deve despertá-las para o grande pecado de rejeitar sua oferta de misericórdia. Os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência à verdade. Com a vigilante espera,
combinam um ativo serviço. Seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Esses são os sábios e fiéis servos que dão o sustento ao seu tempo. A casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente relevante para este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés declararam a verdade para o seu tempo. Assim, servos de Cristo hoje darão advertência especial para esta geração. A serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 509. Então, povo de Deus, que maravilhosa lição que aprendemos hoje. A lição de hoje foi sobre profecias. Tem pessoas que falam que não gostam de profecias. Dói meu coração de saber dessas coisas, de pessoas que não gostam de profecias. Profecias são maravilhosas para aprender, para estudar. Não, é igual a serva do Senhor Ellen G. White fala, não desprezei as profecias. É muito importante a gente estudar profecias. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que devemos te adorar, te glorificar e te amar, Senhor. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, Senhor. Fez-me de mim o seu servo, para que eu possa declarar essa maravilhosa lição hoje para as pessoas. Essas profecias maravilhosas que devemos estudar cada vez mais, se aprofundar e se preparar para o tempo final. Por isso, meu Deus, acalenta o coração de todos. Traz essa luz no coração de todos, Senhor, para aprender as profecias. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu peço a ajuda de vocês aqui no YouTube, mais uma vez. Se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, para divulgar o meu canal e para o YouTube lançar os meus vídeos. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!